ele na cena principal, a primeira parte que a gente vai fazer agora da programação é posicionar esse player 1 em uma parte da tela. Bom, como o nosso jogo será um jogo de pega-pega, onde o player 2 vai buscar o player 1, eu vou posicionar o player 1 no centro da tela, mais próximo a essa margem da esquerda. E aí, vale uma explicação de como que a Godot trabalha o eixo cartesiano dela. Então, esse ponto superior aqui, onde tem essa marcaçãozinha na cor salmão, é o ponto 0, 0. Então, aqui eu estou no 0 do eixo X e 0 no eixo Y. Se eu andar para a direita, eu estou aumentando o meu eixo X, até que eu vou chegar nesse ponto aqui, eu vou ter 1280 no X e 0 no Y. À medida que eu desço, eu tenho Y. Então, eu vou descer até que no ponto que eu vou chegar aqui embaixo, no qual eu vou ter 1280 no eixo X e 762 no eixo Y. Bom, como eu quero posicionar o meu player no centro da tela, no eixo Y, 762 dividido por 2, eu vou ter 381. Então, o meu eixo Y, eu já achei a coordenada dele, será 381. E o eixo X, eu vou colocar o player 1 a uma distância de 100 pixels, tá? Dentro da tela, ou seja, deslocado em relação ao eixo 0, eu vou colocar 100 pixels. Para fazer esse posicionamento, eu vou fazer isso via código. Então, eu estou aqui na cena principal, e eu vou criar um script para posicionar esse player. Como que eu vou fazer isso? Clicando aqui nesse sinalzinho aqui, ó, nesse botão, que é adicionar um novo script. E quando eu clico nele, a Godot já apresenta a minha tela de criação de script. Ele está falando que esse script vai seguir o padrão GDScript. Ele está herdando todas as propriedades de um Node 2D, porque eu associei o script ao nó principal, que é do tipo Node 2D. Ele vai utilizar um modelo padrão para criar esse script e ele está me indicando onde ele vai salvar o script. Só que isso daqui já é um script, não é uma cena. E a gente já criou um diretório para gravar os scripts, que é esse diretório scripts. Só que ele está apontando para o diretório de cenas. Ele quer gravar o script dentro do diretório de cenas. E eu não quero isso. Então eu vou clicar nesse botão aqui e vou vir na minha estrutura de diretórios, vou subir um nível. Eu estou dentro do diretório cena, eu vou subir um nível e vou vir para o diretório de scripts. Dá um duplo clique e ficou lá scripts. Vou clicar no botão abrir e repare que agora está certo. Olha, o script principal.gd ele vai ser salvo dentro do diretório scripts. Vou clicar no botão criar. Bom, ele já cria um script padrão com duas funções pré-definidas. A read, que é uma função que é executada uma única vez quando a cena é carregada, e uma função process, que tem um parâmetro chamado delta. Essa função aqui, ela fica em loop contínuo e ela é executada durante todo o tempo que o jogo está em execução. Bom, como eu quero posicionar o player no momento que o jogo inicia, e esse posicionamento vai ser feito uma única vez quando o jogo inicia, eu vou utilizar essa função. Vou apagar essa palavrinha pass, que está aqui. Tá? E isso vale uma explicação. Toda vez que uma função na Godot não tiver nenhuma linha de código dentro dela, eu tenho que terminar essa função com pass, para ele saber que essa função ela inicia e termina aqui. Tá? Agora, a partir do momento que eu criar qualquer linha de código, eu posso omitir esse pass. Então, eu vou apagar esse pass. Tá? E aí, uma coisa muito importante na Godot é a indentação. Reparem que esse pass está indentado para cá. O que é indentação? É esse espaço aqui, ó, dentro da Godot, dentro da função. Tá? Eu tenho que respeitar. André, qual a melhor forma de eu respeitar esse espaço? Bom, é subir na linha onde está a função. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui o PS, tá? Vou subir na linha onde está a função e vou pressionar a tecla Enter.
já vai posicionar certinho para mim. E aí, como a ideia desse código aqui é posicionar o player 1, e o meu player 1, ele é um filho desse nó principal, então eu vou instanciar ele começando pelo símbolo de cifrão. Então, quando eu coloco cifrão, ele já vai aparecer para mim, ó, player 1. E eu vou vir aqui dentro de player 1, ponto, global position. Global position é a posição dentro da minha cena principal ali dentro, considerando toda a minha estrutura que eu estou criando ali. Então, a minha posição global, ponto, no eixo X, tá, vai ser 100 pixels. E a minha posição global do meu player no eixo Y vai ser 381. Ou seja, eu vou pegar o meu player que inicialmente está na posição 00 e vou posicioná-lo nessas duas linhas. Tá? Feito isso, eu vou salvar o script, então Ctrl S, e repare, aqui em cima é a navegação das minhas cenas, ó, cena principal, cena player 1. E aqui embaixo, tá, como eu estou na parte de script, é a navegação dos meus scripts. Se eu quiser vir para a cena, eu clico aqui em 2D, estou visualizando a cena principal, a cena player 1. Ó. Se eu quiser ver scripts, eu clico aqui em scripts. Então, está aqui o meu script principal, ele não está salvo, como eu sei que ele não está salvo? Por causa desse símbolo do asterisco aqui, eu vou dar um Ctrl S e ele salvou. Bom, quando eu executar o jogo agora, o meu player 1, ele já está posicionado aonde eu quero, que é no centro da tela, tá 100 pixels à esquerda. A próxima etapa é programar a movimentação desse player 1, que é aquelas teclas A, W, S, D. Bom, só que para isso eu não vou programar o script principal. O script principal refere-se à cena principal, no qual eu posicionei o player. Eu vou ter que programar o player. Então eu vou vir para 2D, vou clicar aqui na cena player 1 e lá em cima no nó player 1, tá, que é o principal nó, que é o área 2D, eu vou adicionar um novo script. Vou clicar aqui em adicionar script. Novamente, GD Script, ele vai herdar agora de uma área de 2D, não de um node 2D, e novamente ele me indica o diretório de cenas para salvar. Vou migrar para o diretório de scripts. Como eu já usei ele recentemente, ele aparece aqui na minha área de recentes. Então, clico em scripts, abrir, o nome é player1_1.gd mesmo, e vou criar. Repare que ele vai trazer as mesmas funções que já trouxe anteriormente. E aí eu quero movimentar o meu player. Só que, para movimentar meu player dentro do jogo, a primeira coisa que eu preciso é definir a velocidade com que ele vai se movimentar. Então, para isso, essa definição de velocidade, eu vou usar uma variável. Então, eu vou criar uma variável chamada velocidade e vou atribuir a velocidade de movimentação do meu player, que vai ser 200. Bom, só que quando que esse meu player vai movimentar em 200? Ele vai movimentar em 200 quando as teclas A, W, S, D forem pressionadas. E aí eu tenho duas funções, como eu já falei anteriormente, a ready e a process. Se eu for usar essa primeira função aqui, tá, para movimentar meu player, ele só vai movimentar no momento exato que eu criar a cena. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse player se movimente durante todo o tempo de execução do jogo. E para ele se movimentar durante todo o tempo de execução do jogo, eu vou utilizar a segunda função, que é a process. Bom, essa função, como eu disse anteriormente, ela recebe um parâmetro delta. Tá? Delta, como própria explicação aqui, é um espaço de tempo que a Godot calcula para que essa função seja recarregada. Tá? É como se eu falasse assim, em frames por segundo de um jogo. Tá? Por que
que é importante esse delta? Porque esse delta ele vai criar uma razão de execução do jogo, no qual o jogo vai ficar fluido, independente do tipo de equipamento que você está utilizando. Então, eu estou programando ele num computador de uma geração mais recente, que tem um clock maior, ele vai ajustar esse delta. Se eu levar ele, por exemplo, para um Raspberry, ele vai se ajustar a esse delta. E aí eu vou ter o meu jogo executando de forma linear, independente do tipo de equipamento que eu estou utilizando. Então, eu vou utilizar esse parâmetro aqui, ele vai ser utilizado, mas eu vou utilizar essa função process para programar a minha movimentação do player. Vou dar um Enter aqui. E como eu falei que a gente tem uma condição para que esse player se movimente, o que é essa condição? É pressionar a tecla W para ele subir, pressionar a tecla S para ele descer, A para ele ir para a esquerda e D para ele ir para a direita. Como existe uma condição, eu tenho que usar uma função, usar uma estrutura condicional. No caso, eu vou usar o if. Então, olha, eu vou falar o seguinte: se houve uma entrada, input, tá? Houve uma entrada, input. Qual é o input que eu quero verificar se ocorreu? Ponto is action pressed, tá? Se uma tecla foi pressionada. André, eu tenho o just pressed. Sim, o just pressed verifica apenas se a tecla foi pressionada e acabou. A gente usa muito para atirar. Quando eu quero fazer um jogo de tiro, né? Quando eu clico o botão do mouse, ele atira. Tanto é que quando eu estou jogando esses jogos, eu tenho que ficar clicando várias vezes para ele dar vários tiros. Então, o Just Pressed para cada vez que eu pressionar, ele vai reconhecer o input. E o Pressed, ele vai reconhecer o input enquanto a tecla estiver pressionada. Eu quero que ela reconheça esse input enquanto estiver pressionado. Então, vou usar. Então, se houve um input, esse input é um isActionPressed. De qual tecla? Repare que ele já apresenta as teclas para mim. E eu quero movimentar inicialmente para a esquerda, então eu vou usar o A. Se houve um input da tecla A, o que eu vou fazer com o meu player? Fazer um move local e eu quero movimentar para a esquerda. Então eu vou usar uma movimentação local no eixo X. Tá? Uma movimentação local no eixo X, tá, da minha velocidade multiplicada por meu delta. Só que aqui vai um outro conceito. Quando eu estou movimentando para a esquerda no Godot, eu estou fazendo uma movimentação negativa. Quando eu estou para a direita, eu estou fazendo uma movimentação positiva. O mesmo ocorre no eixo Y. Só que no eixo Y, a movimentação negativa é para cima e não para baixo. Porque a Godot, ela considera que existe uma gravidade e essa gravidade ela é positiva puxando para baixo. Então, quando eu quero fazer uma movimentação negativa ou para cima, eu tenho que fazer uma movimentação negativa. Por quê? Porque eu tenho que aplicar uma força contrária à gravidade. Então, mas aqui, como eu quero movimentar para a esquerda e para a esquerda tem que ser negativo, eu vou falar o seguinte, olha, eu vou movimentar menos velocidade, vai ser menos 200, multiplicado pelo meu delta. Então, isso para a esquerda. Vou verificar se ele vai movimentar para a direita. Então, se houve uma entrada e essa entrada foi a tecla D, aí eu vou fazer uma movimentação. Aqui tem que dar uma indentação, ó. Ah, faltou 2 pontos aqui, ó. Então eu vou fazer uma movimentação no eixo X, só que agora a velocidade é positiva mesmo, porque está indo para a direita. Versus delta. Se houve uma entrada e essa entrada foi a tecla pressionada W, e eu vou procurar o W aqui, ó. Foi o W, aí agora o W vai subir, não vai? Então, se ele vai subir, o move local já vai ser o Y. Como eu falei que para cima tem que ser negativo, menos velocidade multiplicado por delta. E se houve uma entrada e essa entrada
foi a tecla S que foi pressionada, eu quero movimentar para baixo. Então, para baixo, move local Y, tá? Velocidade versus delta. Então, esses 4 comandos aqui, move local X, move local Y, mais essas 4 estruturas condicionais, verificam qual tecla foi pressionada e aplica a movimentação. Lembrando que para a esquerda e para cima tem que ser negativo e para a direita e para baixo positivo. Por isso que quando o A é pressionado, eu faço menos velocidade. Se vem velocidade de 200, aqui vem menos 200. E quando é para baixo e para a direita, eu uso apenas a velocidade que é 200. Vou salvar esse script, repare que ele não está salvo aqui, ó, tá? Asterisco, vou dar um Ctrl S e agora eu vou executar o meu jogo. E aí o meu player já está posicionado. Quando agora eu pressiono as teclas A, W, S, D, ele se movimenta na tela. Até o próximo vídeo. Um abraço.